Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do Orgulho Ancestral e pedi para que os nossos amigos e seguidores enviassem perguntas, as suas dúvidas referentes à tradição religiosa iorubá, também ao culto afro-brasileiro, que eu iria responder em um vídeo especial aqui no nosso canal. E antecipadamente eu já quero agradecer aqui a todos que enviaram as suas perguntas e dizer que foram muitas. Muito obrigado mesmo pela interação com a gente. E se alguma ficou de fora, em muito breve eu farei um outro vídeo, um novo vídeo respondendo, tá bom? Senão, certamente esse aqui ficaria muito longo e de certa forma até cansativo. Então vamos nessa? Eu sou Babai Fatimi Lerrim Obefun Amok Bolel Bemó, dirijo o Instituto Cultural Orgulho Ancestral e o Ijoifá Ofun Oturá. Quero te dizer também que nesse mês de maio, o mês das mães, se você quiser fazer uma consulta oracular com a gente, parte do valor dessa consulta será destinado a compras de cestas básicas às famílias assistidas aqui pelo nosso Instituto Cultural, tá bom? Fique à vontade, entre em contato pelo nosso WhatsApp 19 981 96 1258 e agende a sua consulta, faça parte desse ato de solidariedade aqui do nosso Ijoifá e também do Instituto Cultural Orgulho Ancestral. Então eu vou responder a primeira pergunta enviada, que foi do Nicolas Santana. Na sua visão, um não iniciado pode receber um ibá? E o que fazer quando o sacerdote nos abandona? Na verdade, aqui temos duas questões, né? Um iniciado ter um ibá de orixá para cuidar, e não sendo iniciado, não há problema. Pois se realmente houver uma necessidade da pessoa cultuar determinada divindade, uma divindade específica, e isso ter sido colocado em uma consulta oracular, essa suposta necessidade de ter um ibá para si, não há mal nenhum nisso. Porém, essa pessoa deve ter alguém que a oriente, pois por não ser alguém iniciado, não terá conhecimento mais aprofundado sobre aquela divindade e poderá certamente cometer alguns erros. Mas, no âmbito geral, tudo bem ter um ibá para si. Não há problema. Aí a outra pergunta do Nicolas é: e o que fazer quando o sacerdote nos abandona? Nicolas, se isso realmente acontece com alguém, a pessoa não tem nenhum respaldo, o ideal é procurar por outro sacerdote ou sacerdotisa para poder se cuidar. Eu particularmente sou contra, sou avesso a essa questão da pessoa ficar saindo de casa, saindo da casa que está, indo para outra a todo momento, mudando de axé. Isso não acho que é uma coisa positiva. Mas se realmente não há um suporte daquele sacerdote, daquela sacerdotisa, o ideal mesmo é procurar por outra pessoa, ok? Obrigado, Nicolas. A consulta seguida do ebó poderia ajudar uma pessoa a se libertar de um vício? Essa pergunta foi enviada pelo Lucas Morgado. Obrigado pela pergunta enviada. E Lucas, a palavra ebó em Yorubá quer dizer sacrifício. E não existe uma mágica capaz de resolver um problema por si só, tá? O sacrifício, nesse caso do vício, é principalmente a mudança no comportamento, no próprio comportamento. Todos nós sabemos que vícios são coisas bem complicadas de lidar. Vício requer um esforço anormal da pessoa para se livrar dele, para poder superá-lo. Portanto, se na consulta oracular mostrar algo que se possa fazer para ajudar nesse processo, a resposta é sim. O ebó pode ajudar bastante, mas o principal é mesmo a pessoa querer de verdade se livrar daquele vício que é tão prejudicial, né? Mais uma pergunta aqui agora da Vilma Tenório. Existe obrigação de anos no Ifá, como há no Candomblé? Obrigado, Vilma. Eu falei, Vilma, sobre esse tema aqui nesse vídeo. Ó. É muito interessante que você assista depois. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, ok? Depois você dá uma olhadinha lá e se aprofunda um pouco mais sobre essas diferenças do Candomblé e o culto tradicional, tá? Mas vou te responder aqui também. Obrigação de ano do Candomblé é um ato estritamente social e não é litúrgico, tá? É social. Esses anos de obrigação servem, ou pelo menos deveriam servir, para o aprendizado daquele neófito, daquele Iauô,
tá? Do candomblé, chamaram de Iauô. Além desse período de aprendizado, servem também para apresentar à comunidade, apresentar à sociedade ali, o crescimento, o desenvolvimento da pessoa dentro daquela estrutura religiosa, certo? E não há cobrança do orixá, não há cobrança do vodum, do inquice, sobre os anos de iniciação, tá? E detalhe, isso não é uma crítica, ok? Quando um sacerdote diz que o orixá está cobrando a obrigação de 3 anos, de 1 ano, de 7 anos, isso se coloca de uma forma um tanto quanto desconexa da realidade, tá? Isso é uma opinião minha, ok? Já no culto de Ifá, como você citou na sua pergunta, o que existe é o Odum Ifá, que os iniciados fazem anualmente, na data de aniversário da sua iniciação, que é constituído de consultas, de ebós, de ossé, mas isso para o cuidado da própria pessoa. E não serve, não tem o intuito de contar como uma graduação dentro do culto, entendeu? O Patrick 8973 mandou a seguinte pergunta pra gente. Babá, o Ifá em terras Iorubá é informado de forma igual, independente da região? Ou seja, é ensinado, acredito que foi isso que você quis dizer, né? É ensinado de forma igualitária, independente da região onde seja praticado? A resposta é não, viu, Patrick? Não, não é não. Cada família, cada região, cada ebé tem suas características próprias de passar os ensinamentos. E isso está diretamente ligado à forma que foi aprendida pela pessoa, pelo Babalaô, pela Yanifá. Lembre-se sempre, o Ifá não é uma verdade absoluta. Sendo assim, há sim variações em alguns entendimentos, tá ok? Então não é igual em todo lugar. Obrigado pela sua pergunta. Agora temos uma questão aqui da Vanessa Prado, que pergunta se existe iniciação de orixá sem a necessidade do edé, do sangue animal. Vanessa, na minha experiência pessoal, dentro das religiões que fazem o ritual de iniciação, como a tradicional Yorubá, o candomblé, entre algumas outras, não há como se fazer uma iniciação sem utilizar dos ritos ancestrais. E isso engloba o uso de edé pupuá, que é o sangue vermelho do animal. Claro, é óbvio que muitas coisas foram adaptadas, porém o sangue é considerado um veículo poderoso de energia vital, que a gente chama de axé. Ao ser ali oferecido, o edé fortalece a troca entre a divindade e os seus devotos. O ato de sacralizar é uma forma de diálogo com o divino. Em alguns rituais, o sangue é usado para limpar energeticamente as pessoas, os objetos, os espaços sagrados, equilibrando as forças espirituais e também afastando as forças negativas, tá? Além dos EUO que os ritos carregam, os segredos, né, que a gente não pode ficar revelando aqui abertamente, a presença do animal é fundamental no processo litúrgico iniciático dessas religiões. A Pamela pergunta: gostaria de saber se jogar búzios com outra pessoa em um curto espaço de tempo atrapalha. Pamela, vamos lá. Depende muito da situação, tá? A consulta oracular, como eu costumo muito dizer, muitas vezes traz orientações e informações que a pessoa ou não espera ou até mesmo não gostaria nada de ouvir. A busca por outro sacerdote logo após aquela consulta pode indicar uma procura desenfreada, desesperada em ouvir algo que lhe seja conveniente. Consegue entender? Em outros casos, quando a pessoa percebe de certa forma ali que está sendo enganada, não há problemas em se consultar com outra pessoa logo em seguida, nesse curto espaço de tempo que você citou. Mas e aí? A pessoa saberá discernir o que é verdadeiro e o que é enganação? Ela tem essa sensibilidade de entender? Para identificar se o problema está no outro e não nela própria? Fica aí para pensar, tá? Eu vou falar rapidinho com você sobre os nossos e-books disponíveis para você baixar aí.
Umbanda e Candomblé, pouco ou nenhuma semelhança. E também do orixá ao orixá, essas diferenças entre África e Brasil. São conteúdos bastante interessantes para te auxiliarem aí em seus estudos. Os links para você baixar estão aqui na descrição do vídeo. Não perca tempo e baixe agora mesmo o seu exemplar aí para começar a entender melhor tudo isso que envolve a nossa cultura afro-religiosa. Mais uma questão aqui, agora enviada pelo Alex Prado. Como o culto de Ifá vê as relações homossexuais? Alex, a visão do Ifá sobre a homossexualidade não é simples e nem única. E varia muito conforme o contexto cultural, geográfico e também histórico. Ifá é um corpo de conhecimento milenar centrado nos Odus. Odus que contém mitos, histórias e ensinamentos sobre todos os aspectos da vida. Ele não é exatamente um código moral fixo, como existe nas religiões, nas tradições abraâmicas, por exemplo. Muitas interpretações vão depender do babalaô, da tradição local e da forma como os Odus ali são interpretados, entendeu? Alguns praticantes de Ifá modernos afirmam que não há condenação explícita à homossexualidade nos Odus. Outros interpretam certos mitos como sugestões de que papéis de gênero e orientação eram mais fluidos em alguns contextos. Na Nigéria, como no Benin, na região Yorubá, muitos sacerdotes influenciados por valores patriarcais e também por religiões abraâmicas, o cristianismo e o islamismo, tendem a ser mais conservadores ou até críticos sobre o tema homossexualidade. Na diáspora africana, como no Brasil, em Cuba, há linhas de Ifá mais abertas, mais inclusivas e afirmativas. Como, por exemplo, muitos praticantes e sacerdotes que pertencem até à comunidade LGBTQIA+. E, no fim das contas, Ifá é um sistema que busca harmonia e equilíbrio com o destino, o ori das pessoas. Muitos babalaôs e praticantes argumentam que se uma pessoa é homossexual e essa é a sua natureza, então isso faz parte do seu destino sagrado e não há por que rejeitá-lo. E é exatamente assim que eu particularmente penso, ok? Conheça o nosso trabalho, entre em contato para agendar sua consulta pelo WhatsApp 19 981 96 1258. Obrigado pelas perguntas enviadas, logo farei uma segunda parte aqui. Se a sua pergunta ficou de fora, não fique triste, na próxima eu respondo para você. Assista a esse vídeo com outras perguntas, outras dúvidas respondidas por mim também, e mais sobre Ifá e a homossexualidade. A gente se vê. Axé!